Olá, alunos! Olá, estudantes! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso componente Fauna e Qualidade do Solo. Olha só, a gente está aí, olha, na atividade 4 e a gente está encerrando, na verdade, a atividade 4, né? A gente está na nossa sistematização. Lembrando que na nossa última aula a gente fez a sistematização 1 e na aula de hoje a gente vai continuar esse processo de sistematização e vamos passar para a sistematização 2, né? Durante a nossa atividade 4, então a gente fez aí várias aulas, a gente desenvolveu um montão de conteúdo, né? E um montão aí de aprendizado que a gente vai retomar esse processo aí de aprendizado, lembrando também que isso vai ser super importante aí para o seu projeto de vida, já que vocês estão pensando também num plano de ação para elaborar aí no final, né, da nossa atividade. Então, essas aulas de sistematização são aquelas aulas onde as possíveis dúvidas começam a se esclarecer. E aí, então, isso vai ser importante aí para a retomada do seu projeto de vida, do seu plano de ação. Então, olha só, na tela vai aparecer aí justamente para vocês o título bonitinho da nossa aula de hoje. Lembrando que a gente está na atividade 4 e estamos na sistematização 2. Então, ou seja, né, a gente vai para a última parte da sistematização. Eu sou a professora Priscila, o nosso aprofundamento é a cultura do solo do campo à cidade, a unidade curricular é a ação humana e suas consequências e o nosso componente fauna e qualidade do solo. Muito importante, né, a gente lembrar aí também a respeito do nosso componente. Como sempre, eu falo para vocês, né? Eu não tô sozinha, tô com o pessoal de Libras, com as meninas, a Kátia e a Bianca. Meninas, sejam muito bem-vindas às nossas aulas. Sempre muito importante a participação do pessoal de Libras aí junto com a gente, tornando a nossa aula cada vez mais acessível para os diversos públicos que possam aí estar nos assistindo. Para que a nossa aula fique aí, olha, cada vez mais acessível, vou fazer a minha descrição para vocês. Eu sou a professora Priscila, tenho cabelos claros, curtos, né, mais ou menos aqui, olha, na altura do pescoço. Os cabelos são encaracolados, tenho a pele branca, olhos claros, uso óculos e hoje eu estou vestida com uma blusa azul, com bolinhas brancas, uma calça azul também, né, uma calça jeans azul e sapatos pretos. Estou aqui sentada, né, numa poltrona preta, onde a gente vai discutir aí um pouquinho mais o que a gente viu durante as nossas aulas. E aí vamos passar então para o objetivo da nossa aula de hoje, que é justamente esse, olha só, que é retomar e sistematizar os conhecimentos aprendidos ao longo da atividade 4. Ou seja, né, então, na nossa sistematização 1, a gente já retomou alguns dos conceitos, né? A gente já retomou aí a respeito de algumas temáticas e alguns conteúdos que a gente havia visto. E nessa sistematização 2, a gente vai dar continuidade na retomada, então, desses conceitos, né? Relembrando, na verdade, o que a gente vem aprendendo aí durante o nosso componente e também durante a atividade 4. Os eixos estruturantes que estão aí, que fazem parte, né, e que embasam as nossas atividades, são os eixos de investigação científica, processos criativos e empreendedorismo. Esses eixos, eles estão presentes, então, na nossa atividade especificamente e também nos acompanharam, né, ao longo aí das nossas aulas, né? Então, para vocês, esses são os eixos estruturantes que estão presentes, né, não só nessa aula de hoje, mas na maioria das nossas aulas da nossa atividade 4. E aí, vamos relembrar, então, o que a gente viu na nossa última atividade e o que a gente vai ver hoje. Então, na aula passada, a gente viu a respeito da sistematização 1. Então, a gente fez a retomada de alguns conhecimentos. Dos conceitos que a gente viu, né, e dos conteúdos que a gente viu, a gente relembrou a respeito da biorremediação e da
compostagem. Inclusive, né, na nossa última aula aí de sistematização, a gente relembrou de novo essas definições, vimos novamente dentro da compostagem, né, o que era também a vermicompostagem, e também a gente montou, né, ou pelo menos deu aí, olha, um passo a passo de como faz uma composteira simplesinha que você pode aí, né, deixar na sua casa. Na sistematização 2, ou seja, na aula de hoje, a gente vai retomar também outros conceitos que a gente viu durante a nossa aula, como, por exemplo, a sucessão ecológica, a ecotoxicologia e o controle biológico. A gente precisa lembrar, né, que esses conceitos que a gente viu durante aí a nossa atividade 4 são ferramentas que a gente pode utilizar dentro de um processo de remediação ou dentro de um processo de recolocação, né, de um ambiente que estava degradado num ambiente agora menos poluído, né? Então é um processo de recuperação de um ambiente que estava anteriormente degradado, que estava passando aí por um processo de poluição e contaminação. Então, essas ferramentas que a gente está abordando aí com vocês são então ferramentas de recuperação do solo, de um ambiente, que também pode ser um ambiente aquático, enfim, é um processo de recuperação da natureza que a gente está apontando aí para vocês. Pode ser um processo mais lento de recuperação, né? Ou pode ser um processo também, assim, em menor escala, como no caso da compostagem, né? É um processo de recuperação do solo em relação aos resíduos orgânicos, mas né, isso acontece em menor escala do que os outros processos e ferramentas que a gente vai abordar com vocês, ok? E aí vamos começar então já falando a respeito da sucessão ecológica, que é uma ferramenta, na verdade, né, que é um processo que acontece com ambientes degradados de maneira geral, quando esses ambientes deixam, por exemplo, de serem utilizados ou de serem ainda frequentados, né, pela ação antrópica, enfim. Então, com esse processo de sucessão ecológica, ambientes que foram deixados, abandonados, muitos desses ambientes retomam a sua vegetação e retomam a sua flora e fauna que era antigamente ou ainda chega muito próximo disso. Na sucessão ecológica, também acontece, né? Então seria aí um ambiente abandonado que foi utilizado, que foi degradado, mas que perdeu o seu uso com o passar do tempo, foi abandonado aí pelos homens, né, que estavam utilizando anteriormente, e aí esse ambiente, então ele, né, agora abandonado, ele volta, né, a tentar se recuperar e a resgatar a natureza, a flora e fauna que havia nele, na verdade, anteriormente. Então, a definição de sucessão ecológica é um processo que é ordenado, onde acontece uma série de mudanças no ecossistema. Essas modificações podem ser, olha só, no ambiente físico, pela comunidade biológica, ou um ecossistema permanente fixo, chegando até o clímax. Então, esse processo de modificação ele vai passando por uma série de etapas. Primeiro, eu tenho, então, uma modificação que inicia com uma comunidade pioneira. Então, aí, olha, essa sucessão passaria aí por 3 níveis ou por 3 fases, onde eu tenho o início, que é a comunidade pioneira. Logo em seguida, essa comunidade pioneira, ou seja, são os primeiros indivíduos que estão presentes nesse ambiente abandonado, que começam a fazer as primeiras modificações. Logo em seguida, essa comunidade pioneira, ela é substituída por uma comunidade secundária. Essa comunidade secundária, novamente, passa aí por uma série, por processos de transformação, até chegar na comunidade que a gente chama que é a comunidade clímax. Nessa comunidade seria já um ecossistema, como a gente coloca lá, permanente, um ecossistema fixo, onde eu não tenho mais modificações acontecendo, onde eu tenho, na verdade, um equilíbrio, né, entre os indivíduos. Então, as interações ecológicas que acontecem aí nesse ambiente, eles entram em
equilíbrio. E aí, vamos iniciar com a comunidade pioneira, né? Na comunidade pioneira, então, essa comunidade ela vai estar presente principalmente em locais que foram previamente desocupados, que são considerados inóspitos. Quando eu chamo um lugar que é inóspito, é um lugar onde eu não tenho aí a prevalência de vida ou, né, a presença de indivíduos se torna muito dificultada, né? Porque as condições ambientais não são favoráveis, ou porque eu tenho um processo de poluição, um processo de degradação que é muito alto, né? E por isso inviabiliza a vida nesse caso. Mas a comunidade pioneira, quando esse ambiente, na verdade, ele é abandonado, a comunidade pioneira consegue novamente se restabelecer nesse ambiente. Isso porque a comunidade pioneira, ou a comunidade biológica que faz parte dessa comunidade pioneira, são líquens, musgos, algumas gramíneas. São, então, indivíduos vegetais que conseguem, né, estar presentes em ambientes, por exemplo, que têm uma alta umidade, né, principalmente os musgos precisam dessa alta umidade. Muitas gramíneas também conseguem estar presentes nesse ambiente que também apresentam uma alta umidade, uma grande quantidade de água. Essa comunidade pioneira, quando ela se estabelece nesse ambiente que foi previamente abandonado, quando a comunidade pioneira consegue se restabelecer nesse ambiente, ela começa a modificar o substrato. Quando a gente diz que há uma modificação no substrato, significa o seguinte, que há uma modificação das características ou do solo ou das rochas que fazem então com que outras comunidades e outros indivíduos consigam se restabelecer na sequência. Então a gente colocou um exemplo dos líquens, né? Quando os líquens se instalam em rochas, esses líquens eles começam aí, olha, uma produção de ácidos que vão corroendo essa rocha, modificando esse substrato. E a partir daí, eu dou início à formação de um novo solo com uma nova composição, agora com a composição dessa rocha que está sendo aí corroída pelos ácidos produzidos pelos líquens. A partir daí, com o estabelecimento então da comunidade primária e as primeiras modificações do ambiente, logo em seguida eu vou ter a presença da comunidade secundária. Agora sim, na comunidade secundária. Na comunidade secundária, então, a gente vai ter, olha só, a ocorrência de locais que foram ocupados anteriormente por outras comunidades. Então, na comunidade secundária, ela vem na sequência da comunidade primária ou a comunidade pioneira, que a gente pode chamar também. Nesse caso, muitas vezes também a comunidade secundária ela se estabelece em ambientes que sofreram algum tipo de perturbação, ou por forças naturais, quando teve, por exemplo, alguma catástrofe, né, algum terremoto, algum processo, por exemplo, como tsunamis. Então, com essas perturbações, esse ambiente ele era ocupado anteriormente por uma comunidade. Com esse processo, né, e com essa perturbação, né, onde ocorreu aí por catástrofes de forças naturais, pode-se aí estabelecer uma comunidade secundária. Ou ainda, quando eu tenho ambientes que foram utilizados pelo homem e foram depois abandonados, como no caso, por exemplo, de áreas que foram desmatadas. Essas áreas, então, elas podem, né, não necessariamente sofrer, né, primeiramente a comunidade pioneira se instalando, mas não, ela já pode ser, né, ocupada pela comunidade secundária. Okay? Nessa comunidade secundária, então, eu já vou ter aí, olha, outros indivíduos, já não tenho mais líquens, musgos que começam a se instalar, mas indivíduos de maior porte, né, arbustos, e começo também alguns micro-organismos e animais também começam aí, né, a se restabelecer nesses lugares. Essas comunidades, então, né, elas começam a se reconstruir, e aí, nesse caso, quando as comunidades começam a se reconstruir, eu tenho a presença de uma maior quantidade de indivíduos vegetais e de indivíduos animais, eu tenho, consequentemente, a
competição. Então, as espécies começam a competir por espaço, por recursos, os vegetais começam a competir, por exemplo, por água, por luz, os animais começam a competir por alimento. Então, eu começo, né, novamente a reconstrução aí de uma comunidade até chegar na comunidade clímax. Na comunidade clímax, então, é onde eu tenho o total equilíbrio. Então, seria o equilíbrio do ambiente físico com o ambiente biótico, né, com aquele que apresenta vida. Então, nesse caso, as populações já não se alteram, né, eu vou ter as interações ecológicas, né, então eu vou ter, por exemplo, cadeias e teias alimentares sendo restabelecidas, a interação entre as espécies acontece, mas de forma muito equilibrada. Então, o ecossistema se torna mais equilibrado, as espécies, né, as espécies que se instalam são substituídas por organismos da mesma espécie, e aí nesse contexto, né, eu tenho aí, olha, formas de vida de crescimento, e aí eu posso ter a presença, inclusive, de bioindicadores. Esses bioindicadores, eles vão justamente, né, indicar se o ambiente ele está, né, em equilíbrio ou se o ambiente ele começa a sofrer novamente um processo de degradação. Com a presença desses bioindicadores, se o ambiente começa a sofrer novamente um processo de degradação, esses organismos começam a indicar, né, que o ambiente ele já não está mais em equilíbrio. E aí, novamente, né, tudo começa a acontecer de novo, né? Então, eu posso aí ter novamente o estabelecimento de comunidades ou pioneiras ou secundárias até chegar de novo numa comunidade clímax. Em seguida, logo depois, né, quando a gente fala a respeito então da sucessão ecológica, a gente apresenta depois uma outra ferramenta que também está presente em estudos sobre a degradação do ambiente ou formas de recuperação aí de um ambiente degradado, que é a ecotoxicologia. Na ecotoxicologia, a gente define então a ecotoxicologia como a ecologia junto com a toxicidade. Na ecologia, a gente tem um estudo, então, da interação dos seres vivos com o meio ambiente, e na toxicidade, ou na toxicologia, a gente estuda os efeitos que uma determinada substância química pode causar nos organismos que estão presentes nesse ambiente. Assim, o objetivo da ecotoxicologia é justamente entender e prever os efeitos das substâncias químicas nos seres vivos e nos ambientes em que esses organismos estão inseridos. A partir daí, então, nessa aula, né, onde a gente abordou aí a respeito da ecotoxicologia, a gente fez um estudo de caso, né, a gente fez a análise de um artigo científico. O título do artigo científico está ali para vocês em inglês, onde a gente fez então uma análise a respeito dos fatores fisiológicos e que o cádmio, né, que é um metal tóxico muito presente no organismo, principalmente presente em pilhas e baterias, que quando descartados nesse ambiente podem acabar afetando, né, o solo e os animais. Então a gente viu justamente como o cádmio pode causar efeitos adversos na fisiologia dos organismos. Então a gente fez, né, nesse estudo de caso e na análise do artigo, a gente viu que existiam aí, olha, áreas contaminadas com cádmio e a gente fez a análise dessas áreas contaminadas e como o cádmio poderia interferir, né, ou causar aí efeitos adversos na fisiologia dos animais. Mas principalmente a gente, né, deu aí um enfoque maior nos crustáceos, né, no caso nos siris. E aí a gente justamente concluiu, né, com esse estudo de caso, né, então a gente teve aí uma série de conclusões a respeito aí do estudo de caso, da análise desse artigo, e a gente viu justamente, né, que existem aí, olha, diferentes enfoques do estudo. Primeiro, o artigo abordou a respeito da análise do solo, e aí com, né, a análise do sedimento, estava presente nas diferentes áreas que foram estudadas, como Cubatão, Cananéia e Jureia,
percebeu-se que existe aí, olha, diferenças em relação à presença de cádmio no solo e de outros metais tóxicos também presentes no solo. Em Cubatão, por exemplo, quando se analisou o sedimento de Cubatão, viu-se que os maiores índices de metais estavam presentes nesse sedimento, principalmente, olha, de cádmio, alumínio e arsênico. Já em relação à cananéia, os índices eram intermediários quando se analisou o seu solo, né, para a presença aí, olha, de metais como cádmio e zinco. Então, esses foram os metais mais encontrados no sedimento de cananéia. Já no sedimento de Jureia, não conseguiu se detectar, né, níveis de metais tóxicos presentes no solo, o que indica, por exemplo, que Jureia apresenta uma melhor qualidade ambiental, justamente por ser uma reserva natural e uma unidade de conservação com menor acesso, né, principalmente da ação humana. E também a gente fez a análise, né, dos animais. Então, a gente percebeu no artigo que os animais de Cubatão apresentavam uma maior toxicidade, né, em relação aí aos seus tecidos em comparação aos outros animais, mas ao mesmo tempo, os animais de Cubatão também apresentavam uma maior adaptação ao ambiente, justamente porque eles conseguiam ainda manter o seu ciclo reprodutivo no ambiente, né, que é mais degradado em relação aos outros. Em relação aos animais de Jureia, a gente viu que esses animais apresentam uma menor adaptação, sendo muito mais suscetíveis à contaminação, justamente porque eles estão presentes em um ambiente de reserva natural. Então, quando eles entram em contato num primeiro momento com os contaminantes, eles vão sofrer mais dos seus efeitos, principalmente na sua fisiologia. Agora, para os animais de Cubatão, os principais fatores que a gente pode considerar como fatores de adaptação é a presença, né, de um maior nível de antioxidantes, que vai então, né, minimizar os efeitos adversos na sua fisiologia, e também uma regulação hormonal diferenciada, que também aí, olha, vai minimizar os impactos causados pelos contaminantes no seu organismo. Então, aí a gente fez esse estudo de caso, fizemos então a análise desse artigo, quando a gente falou a respeito de ecotoxicologia. E aí, logo em seguida, a gente abordou depois uma outra ferramenta, que era o controle biológico. Controle biológico, né, uma ferramenta que a gente pode utilizar também em ambientes degradados, principalmente aqueles onde se tem uma infestação de pragas, né? Então, o controle biológico é considerado um fenômeno natural, justamente porque ele vai regular o número de organismos, que podem ser plantas ou animais, através da introdução nesse ambiente ou inserção nesse ambiente dos seus inimigos naturais. Assim, o controle biológico apresenta uma premissa básica, que é o controle de pragas agrícolas e insetos transmissores de doenças. A partir daí, no controle biológico, a gente também fez aí, olha, estudos de caso, né? Então, a gente apresentou 2 casos onde a gente falou a respeito, olha só, da Saccharomyces cerevisiae e versus, né, na verdade, os micro-organismos do vinho. A gente viu que essa levedura, ela libera, né, substâncias que podem aí, olha, danificar os micro-organismos presentes no vinho, o que torna a bebida muito mais palatável, né, tirando muitas vezes esse sabor indesejado, né, na bebida quando vai se consumir o vinho. Então, essas leveduras a gente chama de levedura killer, né? Olha só, então o que acontece? Ao iniciar a fermentação, essas leveduras, elas produzem toxinas que a gente chama de toxinas killer, e essas toxinas inibem o crescimento de organismos que podem contaminar a fermentação aí do vinho, que pode contaminar o vinho. Esses organismos contaminantes indesejáveis muitas vezes podem deixar um sabor diferente na bebida, o que, claro, né, não é
agradável ao paladar dos amantes do vinho. Então, a introdução dessas leveduras killer são importantes para o processo de fabricação do vinho, porque com a produção dessas toxinas, elas acabam inibindo o crescimento, então, desses micro-organismos indesejáveis, e aí, então, né, o sabor da bebida não é atrapalhado aí por esses micro-organismos presentes no vinho. Um outro caso que a gente viu também de controle biológico, né, um exemplo, na verdade, também de controle biológico, também é com Saccharomyces cerevisiae, mas em relação a algumas pragas que podem estar presentes em plantas. Nesse caso, a levedura também, né, é utilizado o seu fenótipo killer, onde essa levedura expressa proteínas que têm uma atividade fúngica e inseticida. E aí, quando essas leveduras, a Saccharomyces, está presente junto dessas plantas, liberam então essas proteínas que acabam agindo como fungicidas, principalmente, olha só, para plantações de tabaco e para plantações de milho, onde nesses casos, né, é necessário se evitar a infecção das plantas por fungos fitopatogênicos, e então se utiliza desse tipo de controle biológico, né? Então, a inserção dessas leveduras do Saccharomyces para a produção, então, dessas proteínas que têm essa atividade fungicida. E aí, então, né, a gente apresentou mais um exemplo, né, de um controle biológico que a gente estudou aí durante as nossas aulas. Inclusive, né, essas ferramentas que a gente apresentou para vocês aí durante a nossa sistematização 2, né, na aula de hoje, são ferramentas que vocês podem pensar em como que vocês podem utilizar, se seria possível ou não, como que vocês podem utilizar isso no plano de ação de vocês que vocês estão aí desenvolvendo ao longo das nossas aulas. Então, a gente apresentou aí uma série de ferramentas que a agricultura, enfim, e que toda a parte ecológica, né, utiliza quando a gente está falando aí de ambientes degradados ou quando a gente está falando aí de problemas relacionados a uma plantação, ok? E a partir daí, então, a gente entra já, né, no finalzinho da nossa aula, onde a gente vai, olha só, falar para vocês aí, olha, do nosso momento da interação, onde a gente sempre deixa, na verdade, perguntinhas para vocês, né? Essas perguntinhas é justamente para vocês repensarem, né, a respeito da nossa aula, para que vocês retomem a aula, os conhecimentos, as reflexões que a gente fez ao longo, então, da nossa atividade, para que vocês, então, aí, olha, repensem também o projeto de vida de vocês. Então, essa aula de hoje é super importante, não só para retomar esses conhecimentos, mas para que vocês também repensem a respeito do projeto de vida de vocês, né? Uma reflexão aí, olha, a respeito do nosso componente e também da nossa atividade que está se encerrando hoje, né? A nossa atividade 4. Aí, então, para vocês, a gente vai falar aí, olha, quais as dificuldades, né, que você teve ao longo do nosso componente. Então, esse é o momento também de você fazer uma autoavaliação a respeito da sua atividade, do seu comportamento ao longo do componente. Quais foram as suas dúvidas também ao longo do componente, né? Então, será que, né, tudo o que foi abordado aqui, né, sempre gera aí, olha, uma ou outra dúvida? Então, quais foram essas dúvidas? Como você conseguiu esclarecer essas dúvidas? Sempre importante você deixar anotadinho aí também na nossa hora da interação, hora da reflexão. E aí, né, a terceira pergunta é justamente o plano de ação, né? Então, como colocar o plano de ação que vocês estão desenvolvendo ao longo das nossas atividades em prática, né? Então, aí, olha, são perguntas para a gente refletir, perguntas, né, para que vocês aí, olha, façam também esse processo de autoavaliação, ok? Gente, olha só, nossa aula está chegando ao final.
eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham aí conseguido retomar esses conceitos, sanarem as suas dúvidas e a gente se encontra na nossa próxima aula. Até mais, pessoal!